Pronto. Então, como estava dizendo, a gente vai iniciar hoje a abertura do módulo 4. Então, com isso, a gente encerra os prazos das entregas das atividades do módulo 3. Lembrando vocês, mais uma vez, que esse encerramento não impede vocês de realizar a tarefa, só que ela fica com pendente, tá? A gente ainda tem pessoas que estão com muitas pendências, tá? Não é a minoria, são poucos de vocês. Estou muito satisfeito com os resultados que a gente tem obtido, principalmente nos testes. Vocês têm ido muito bem. Esse último teste, ele é um teste do módulo 3 que é muito similar ao teste da prova, tá? Que é um teste situacional, colocando situações que os professores ou os gestores podem encontrar no uso da ferramenta, e a gente vai seguir nessa linha, ok? Como sempre, essa apresentação de abertura do módulo ela é um pouco mais curta, um pouco mais simples, porque ela não vem de uma demanda de dúvidas, então acaba sendo mais tranquilo para a gente apresentar. Então, por isso eu vou tentar finalizar. Então, a Indaiá falou que fez atividades no prazo. Indaiá, se você não apareceu como entregue, se você não entregou, ela não chega para mim, por mais que você tenha anexado o trabalho, tá? Então, você precisa entregar a tarefa, porque você anexa o trabalho, mas você pode digitar aquele anexo, enquanto você se sentir segura, você faz a entrega. Eu vou verificar, se tiver dentro do prazo, como eu disse, não há problema em entregar, isso daí é um controle para que não se perca, tá? Porque tem gente que está com muita pendência na entrega das atividades, e aí isso está se acumulando, e aí a gente sabe que depois, mais para frente, na hora que começar a parte de vocês aplicarem multiplicadores, ficar com essas pendências vai ser muito prejudicado, tá? Lembrando que essas tarefas que vocês entregam atrasados, a gente vai corrigir, a gente vai dar o feedback. Eu só vou pedir um pouco mais de paciência, porque como a gente vai estar dando prioridade nessa demanda dos módulos que a gente está iniciando, depois a gente retorna para conseguir dar o feedback adequado para vocês, para também vocês não perderem a linearidade do processo da turma, ok? Deixa eu apresentar aqui a minha janela. Todos enxergam uma janela? Ok. Eu vou pedir auxílio para a Alice, que está na tutoria agora, para me passando qualquer dúvida, qualquer pergunta ou dúvida que vocês forem tendo durante a apresentação, vocês podem fazer aqui no bate-papo, e aí a Alice me passa se for alguma coisa, interferência, ok? Então, o módulo 4 é o chamado de produção e coleta de dados, tá? A gente vai falar sobre essas ferramentas. Ele é um módulo também que foi dividido em 2 temas, assim como o módulo 3 e o módulo 1, ok? Então, a gente dividiu ele em ferramentas de produção, que são o Google Documentos, que é esse que vocês já estão acostumados, que é muito similar ao Word, ao Microsoft Word, e o Google Apresentações, que é muito similar ao PowerPoint, tá? Eles são similares nos objetivos, tá? Mas as ferramentas, apesar de ter ferramentas compatíveis, eles têm recursos muito diferentes. E a gente vai apresentar, vou falar um pouquinho deles agora nessa apresentação, mas é importante que vocês saibam que eles são muito proveitosos, principalmente no uso com o Chromebook. Vocês vão perceber a interação com essas ferramentas muito mais útil, e com o tempo acaba se desvinculando bastante do Word, desse pacote Office. Eu, particularmente, tive certa dificuldade no início para desvincular, e nem porque precisava, até porque não era uma necessidade, mas conforme você vai vendo as vantagens e as interações que você consegue fazer entre esses aplicativos
de produção, você vai ver como é útil a migrar esse conteúdo todo para essas plataformas, tá? E depois a gente vai tratar o tema que é o tema que eu chamo de ferramentas de coleta de dados, que é o Google Planilhas e o Google Formulários, tá? É lógico que a gente produz coisas muito legais com essas ferramentas também, tá? Produz gráficos, produz... a gente consegue produzir tabelas e conseguir fazer uma coleta, mas ela é basicamente... Mas elas são basicamente ferramentas de coletar e armazenar esses dados, e como a gente vai apresentar esses dados. Não necessariamente a gente faz uma produção diretamente dessa ferramenta, tá? A gente não necessariamente produz algo, a gente alimenta elas com informações, ok? Então, dividindo e falando um pouco propriamente dito, eu vou falar sobre as coisas que a gente vai trabalhar no Google Documentos, tá? Esse daqui parece bastante coisa, e é mesmo, mas conforme a gente vai fazendo naquele passo a passo, vocês vão ver que ele vai abrir um leque para vocês de coisas muito interessantes, tá? E coisas para serem feitas, tá? Então, o Google Documentos ele tem algumas coisas padrões, né? Que são inserir tabelas, inserir, cortar e ajustar imagens, criar um índice, tá? Isso é muito legal para quando a gente está escrevendo algum trabalho, ele faz o índice automático, tá? E tem algumas coisas que acabam sendo muito específicas, como a questão de adicionar os hiperlinks, que acaba vindo depois trabalhar com essa questão do que a gente chama do hiperdoc, tá? Então, inserir as equações matemáticas dentro do Google Documentos, principalmente os professores de matemática, física, química, acabam tendo muito mais dificuldade de usar, porque essas equações nem sempre são claras para você colocar dentro de um editor de texto, né? Inserir desenhos que você pode produzir diretamente dentro do documentos, usar essa ferramenta Explorar, tá? Para você pesquisar diretamente do documento imagens, ou do Google Drive, ou sites, fazer citações, e isso vai ser muito legal usando a questão Explorar, porque vocês já vão fazer recurso da conta institucional, onde vocês podem ter acesso aos artigos e apresentações científicas dentro dessa plataforma, diretamente do Google Documentos. A ferramenta Definir, que é uma ferramenta que você consegue ajustar algumas configurações de texto padrão, sem você precisar ficar o tempo todo escrevendo. Eu acho que dentro daquelas funções, principalmente com o Chromebook, isso vai ser muito útil, tá? Usar as ferramentas de tradução do documento, então a gente consegue pegar documentos de qualquer língua e fazer a tradução, porque ele tem um vínculo direto com o Google Tradutor, e você traduz direto do documento, tá? Colocar os colaboradores, né, criar os alertas para esses colaboradores, se você quiser fazer alguma sugestão de alteração, ou quiser que eles acrescentem ou ajudem alguma coisa, isso é muito legal, para tornar esse documento uma parte muito colaborativa, que entra nesse marcar e configura e notificar usando os comentários, tá? E usar o Google Documento para criar um plano de aula, tá? Então a gente vai retomar aquela questão dos planos de aula e como a gente vai usar esse documento para poder criar e alimentando esse plano de aula. E ele como conjunto de texto multimídia, né? O que a gente chama de hiperdoc. O que é isso? É um conjunto de texto, uma leitura de texto, que ele vai ter nos links. Acho que um exemplo bom disso é quando a gente acessa os artigos do Wikipedia, né? Que você acessa e os verbetes, cada verbete vai ficando em azul, porque ele vai te levar para uma outra página, vai te levar para um outro documento, vai te levar para explorar uma outra imagem, e isso é o que a gente chama dos hiperdocs, tá? Que são os textos multimídias, que você, dentro de um padrão de texto, você consegue explorar e diversificar diversos outros documentos, ok? E o outro que a gente vai conhecer é o Google Apresentações, que é esse que eu estou usando para apresentar. Então, inserir as formas, imagens e outros objetos. Ele tem maneiras de fazer essa inserção que são muito interessantes dentro do Google Apresentações. Eu não sei se vocês conhecem uma ferramenta de edição de gráficos, imagem, que se chama o Canvas.
e ele tem muita similaridade para como você trabalha na inserção de imagens e fotos e como você consegue trabalhar e unir elas, tá? Criação de conteúdo pelos alunos, então como criar uma apresentação compartilhada, onde que os alunos conseguem fazer essa criação do conteúdo, isso é muito legal. Usar a apresentação para avaliação individual ou em grupo, então criar um Google Apresentação como uma parte avaliativa, sem necessariamente você usar um formulário ou fazer uma questão, mas sim para que ele crie uma apresentação ou crie algumas soluções para as problemáticas que você colocar. Criar aulas digitais, né? Isso vai ser muito importante até para quando vocês forem fazer a parte de multiplicação. Criar apresentações interativas ou que os participantes possam interagir e junto com a apresentação, tanto fazendo perguntas, tanto criando quizzes, quanto realmente participando da edição dessa apresentação. E também fazer essa inclusão dos hiperlinks, que vai conseguir transformar. O Google Apresentação você consegue deixar ele, por exemplo, editável em algumas partes, tá? Eu consigo criar, deixar ele todo padrão e deixar que somente essa parte da imagem seja editável por vocês. Então, são algumas dicas que a gente vai apresentar e que vocês vão acabar fazendo dentro das tarefas, das atividades, e isso vai exercitar a exploração dessa ferramenta, tá? Depois dessas duas ferramentas, que são ferramentas de produção, a gente vai entrar nessa ferramenta, que é o Google Planilhas, que é bem similar ao Excel, que é uma ferramenta de coleta e armazenamento de dados. Então, a gente vai mostrar como fazer a criação de gráficos, incluindo essa criação de gráfico de radar, né? A gente está acostumado com aqueles gráficos de coluna e de barra, e a gente vai trabalhar um pouco nessas outras possibilidades de gráfico. Criar uma tabela dinâmica, que é muito legal quando você tem uma quantidade de dados muito grande, né? Então, para o pessoal de gestão, o pessoal da secretaria, essa tabela dinâmica é muito útil para você fazer a seleção de dados, para conseguir, às vezes, numa coleta de dados muito grande, você conseguir separar exatamente aquilo que você quer observar, né, naquele momento, né? Então, eu só quero ver os professores que atingiram determinada meta em determinado lugar. É muito legal essa criação da tabela dinâmica. As funções, né, que são aquelas funções padrões do Excel, elas são normalmente em inglês, elas já estão traduzidas, tá? A grande maioria delas, mas a gente ainda vai trabalhar com alguns conceitos dela, do inglês, porque ele, às vezes, mesmo quando está traduzida, quando você coloca em português, sei lá, aqui o sum, que é o código de soma, se você colocar soma, ele vai colocar legal, só que na hora que aparece na tabelinha, ele traduz automaticamente para a versão em inglês. Então, quando a gente observa uma tabela, então é importante saber os dois nomes, tá? Não vamos falar de todas as funções, porque são literalmente centenas de funções, mas a gente vai falar das principais, para que vocês tenham uma noção bem bacana do uso dessa ferramenta, ok? Criar o filtro e visualizações com os filtros, tá? Que são aqueles filtrozinhos que a gente coloca no topo da tabela para você selecionar para aparecer somente aquela determinada informação que você quer. Aplicar formatação condicional para exibir eficientemente os resultados. Essa formatação condicional é muito legal. Você formata as células, por exemplo, eu vou calcular as médias dos alunos. Eu coloco assim, os alunos que passaram acima de 6, ela já vai ficar verde e já vai aparecer aprovado no outro link. Então, assim que eu alimento a tabela, eu não preciso ficar alimentando todas as colunas. Eu alimento uma parte da tabela e ele já automaticamente deixa tudo em verde e como aprovado. Se ficar abaixo, ele automaticamente já deixa tudo em vermelho e como reprovado, tá? Então, essa formatação condicional também é legal. Usar o Sparklines, que são formas de você bloquear e dimensionar as linhas, tá? Para que a tabela, às vezes, ela fica uma tabela muito grande, muito ampla, para que você consiga colocar ela de uma maneira que visualmente fique mais simples. E importar conjuntos de dados, tá? Eu posso, por exemplo,
colar uma tabela diretamente do planilha, da minha planilha aqui na minha apresentação, e ela fica vinculada, né, que eu importei o conjunto de dados dessa planilha. Então, conforme eu mexo na planilha, aqui na minha apresentação, automaticamente ela vai ser alterada. Eu não preciso ir lá e colar e salvar uma outra apresentação. Então, minha apresentação ela vai sendo alimentada automaticamente conforme eu vou editando essa planilha. Isso é muito interessante para algumas apresentações de relatórios, de resultados, que você não precisa ficar montando várias planilhas, várias apresentações, com uma só, fazendo esse vínculo, a gente consegue transportar as informações e os dados, tá? Opa, calma aí, gente, que eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Eu só vou olhar aqui minha versão, porque eu tô achando que acabei apagando um slide sem querer. Gente, me dá um minutinho, só estou salvando aqui. E eu já volto com vocês. Achei. Pronto, achei, gente. Desculpa, viu? Eu acabei deletando a página sem querer. Todo mundo tá vendo? Todos conseguindo ver minha tela? Bom, vamos lá. Então, aqui, e para finalizar esse de coletas, o Google Formulários, tá? O que o Google Formulários a gente vai fazer? Criar a pesquisa, coletar dados, reunir opiniões, tá? Configurações de como coletar esses usuários, que é a questão de restrição de domínio, uma resposta por mensagem, que é mais ou menos essa configuração que a gente tem feito nos formulários que vocês preenchem, tá? Escolher o destino de resposta para o formulário, então,
se dependendo da resposta, que a gente chama de resposta condicional, que dependendo da resposta que você dá, ele te leva para um determinado ponto, tá? Então, isso faz com que a gente consiga criar esse que a gente chama de formulários condicionais. Então, a cada resposta que você dá, ele te leva para um determinado escolha. E nisso faz com que a gente possa criar esse tipo de questionário, que é o que a gente chama de própria aventura. Fora, óbvio, o modo que a gente usa para as avaliações, que é atribuir as notas, fazer como se fosse uma prova-teste, incluindo, a gente vai fazer os testes do que a gente chama do modo quiosque, tá? Mas isso a gente vai fazer um pouco mais para frente, porque senão fica muito grande. Mas o modo quiosque é uma função que tem no formulário, que é muito interessante para quando a gente usa o Chromebook. Vocês lembram quando a gente falou sobre isso do Chromebook, do modo quiosque? Alguém lembra? Então, o modo quiosque ele vai ser uma função que a gente coloca no formulário, que assim que você determina, assim que o aluno entra naquela tarefa, naquela determinada condição, ele não consegue acessar mais nada, ele trava completamente o Chromebook, né, ele fica travado e o professor consegue ter controle, que ele vai somente navegar naquela tela. Então, isso é uma coisa muito interessante. Alguma dúvida até aí? Sobre o que a gente vai apresentar, quais são os objetivos dessa? Ótimo. Então, agora vamos falar um pouquinho da questão dos cronogramas, tá? Então, hoje, eu já vou fazer a liberação das ferramentas de produção, que são as ferramentas que são, apesar de ser as que provavelmente vocês vão ter mais facilidade de uso, elas são as que são um pouco mais complexas no sentido das diferenças que a gente precisa apresentar, tá? Então, hoje, a partir das 17, eu já libero a tarefa, a atividade do documentos, e às 17h30, a atividade das apresentações, ok? Depois, na terça-feira, às 16, já libero a atividade do formulários, e na quarta-feira, a atividade de planilhas, tá? Então, a gente vai ter um tempo aí um pouco maior para poder realizar essas tarefas. Elas vão ser um pouco mais elaboradas, exigem um pouquinho de atenção nos passos a passos e de assistirem os vídeos e tirarem dúvidas, tá? Mais uma vez, lembrando, qualquer dúvida que vocês forem tendo, é só me procurar, só me chamarem, a gente vai tentar esclarecer isso daí. No sexta-feira, no dia 22, às 15 horas, a gente faz a videoconferência para o fechamento do módulo, tá? Então, a gente vai seguir esse mesmo módulo, vai fazer o fechamento, esclarecer as dúvidas, ver as maiores dificuldades que foram encontradas. Então, é importante até sexta-feira, gente, que vocês, a maior parte de vocês já tenham feito isso, para que a gente não fique escasso de informação e, às vezes, começar a aparecer um problema que a gente não encontrou, tá? Ou alguma dificuldade que vocês não passaram até esse momento e a gente não consegue solucionar para o encerramento desse módulo. E nesse dia, depois da nossa videoconferência, vou liberar aquela verificação do conteúdo, que vai ser, de novo, um teste nesse mesmo molde. Vocês gostaram desse molde que teve agora, do teste, essa maneira de colocar? Ótimo. Assim, a prova do Educator é muito parecida, tá? A prova ela é muito similar, a parte teórica com isso daí, assim como a parte prática é muito similar com as tarefas. Então, lembrem da questão de administrar o tempo. Na hora que vocês forem fazer a tarefa, para tudo, vou colocar esse tempo, esse prazo para fazer essa tarefa. Não interessa, pode fazer em 15 minutos ou pode fazer 1 hora, mas você vai fazer e focar naquilo, para poder exercitar essa coisa de buscar, inclusive para onde buscar informação. Eu travei aqui, onde que eu vou buscar essa informação? Tá? É um exercício que a gente vai fazer já preparando para a prova, tá? Então, na sexta-feira, assim que a gente fizer a videoconferência, já abro a verificação do conteúdo, ok? Lembre que essa verificação do conteúdo, o valor de nota é somente para a gente poder ter uma noção do desempenho de como está caminhando o processo, tá? Por enquanto, vocês têm ido muito bem, depois do primeiro módulo,
teve um crescimento muito grande. Eu só continuo pedindo para que vocês, aqueles que não fizeram ainda, que ainda não conseguiram realizar todas as tarefas, que corram atrás, tem muita tarefa atrasada, tem tarefa do módulo 1 ainda que teve gente que não fez, então, por favor, são poucos de vocês, mas a gente quer que todos cheguem no final, tá? A gente quer todos vocês formados. Então, eu fico com essa apresentação por aqui, tá? Como sempre, essa de abertura acaba sendo mais curta. Deixa aberto se Paulo, Alênio, Luiz, alguém tem algum recado, quer alguma coisa para falar com a turma. Lembro algumas coisas que a gente pode encontrar e que já foi discutido no outro, que são alguns entraves, não são entraves, mas algumas diferenças sobre o uso das políticas da conta institucional, e isso vocês tenham tranquilo que isso é tudo vai ser tratado, né? A ideia da gente estar fazendo todo esse processo é a gente, aos poucos, ver o que vai ser necessário ou não. Então, durante todo o curso, depois quando começar a parte de multiplicação, quando tiver a preparação das provas, a gente vai observando as questões das políticas que talvez tenha que fazer qualquer mudança, e aí a gente conversa com a gestão para a gente alinhar todas essas questões, tá? Mas são normas necessárias para a questão de segurança da conta e do uso da conta de vocês. Ok? Após os 5 módulos, a questão da devolução dos Chromebooks eu não sei te responder, Ana. Mas após os 5 módulos é a hora que a gente vai começar, sim, vocês se prepararem para trabalhar com os professores. Aí, aqueles que tiverem já oportunidade, a gente vai depender de como vocês... Tem toda a questão da quarentena, tem toda essa questão de como a gente vai estar por aí, mas a ideia é que vocês já comecem a preparar o material e como vocês vão fazer essa multiplicação, tá? Então, a gente vai estar à disposição de vocês, a gente vai estar justamente para preparar e montar esse tipo de ação como multiplicadores, tá bom? Após o módulo 5, além da preparação para a prova, tá? Lembre que tem todos aqueles de vocês que tiverem... sim, vou continuar dando suporte, Ana, até o nosso fim do prazo, até terminarem as provas, a gente vai continuar com o suporte. E é a hora de montar os planos de aula e tudo isso, tá bom? Eu acredito que enquanto ainda tiver na questão da quarentena, depois ele pode até esclarecer um pouco melhor, mas eu acho que vocês vão continuar com os Chromebooks trabalhando com eles, né? Então, enquanto estiver nesse processo, enquanto a gente ainda não organizar como vai ser, e aí a gente só vai fazer essa montagem dos Chromebooks. Sim, André. Então, essas provas da questão do conhecimento é quando a gente vai... lembrem o seguinte, a gente tem 10 semanas de todo esse processo, tá? Então, essas 5 semanas é essa formação, esse processo de vocês mexendo, instaurando. Depois a gente vai começar a preparação para a prova. Aí sim, vão ter outros simulados, vão ter provas mais longas, vão ter desafios um pouco diferenciados para a preparação da prova em si, tá bom? Então, tem todo um processo depois para essas possíveis questões, ok? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, Ana, a proposta é que todos aqueles que conseguirem fazer todo o acompanhamento e tiverem interesse vão realizar essa prova. Não precisa do Chromebook para a prova. A prova ela pode ser feita de qualquer dispositivo, tá? Fazer pelo Chromebook é uma vantagem. Então, Taera, o curso assim, essa preparação, esse curso modulado com esse processo dos módulos, de como a gente está apresentando, são essas 5 semanas. Aí depois tem todo o outro processo para preparação de vocês como multiplicadores, tá? Que daí é montar a sala, assim como a Paula tinha falando, vai fazer o planejamento de como fazer o curso dos professores, e a gente vai estar junto para dar o suporte em todo esse processo. Ana, a prova em si não é obrigatória, mas ela é muito interessante, tá? Você vai ter
uma certificação internacional como o Google Educator. Essa é uma certificação sua, né, pessoal, uma certificação pessoal que te capacita a fazer essa multiplicação. O medo acontece, né? Mas é um processo. A gente vai estar dando suporte para vocês para realizar, e é só uma prova, é um teste. Suzana, eu acho que essa questão do planejamento, daí depois a Paula, a Luísa, elas vão poder dar um olhar melhor para vocês de como vai ser. Eu acho que a gente ainda está numa questão muito nuviada de como as coisas estão acontecendo, ainda por causa da pandemia, né? Mas eu acho que elas já estão pensando e planejando nisso para quando fazer. Se não passar na prova, pode refazer. Depois de 14 dias, tem o processo para fazer, para refazer essa prova, tá? Uma segunda tentativa, e aí a gente conversa com vocês, mas não se preocupem nesse momento, com passar ou não. Agora é focar nas tarefas e nos módulos em questão, tá bom? Não, não terá. A prova, a parte do Chromebook, né? Como eu falei, os dois primeiros módulos, o primeiro módulo não, o primeiro módulo cai na prova, mas o segundo módulo do Chromebook, ele foi gerado justamente para que vocês tivessem conhecimento da ferramenta, tá? Como vocês tiveram essa oportunidade de ter o Chromebook na mão de vocês antecipadamente, poder ter ele antes dele sair para a sala de aula, foi uma solicitação da secretaria que a gente incluísse isso para que facilitasse o manuseio e depois a preparação das aulas dessa multiplicação, tá bom? E não precisa decorar as teclas de atalho do Chromebook, mas é bom. Quanto mais você usar ele, você vai ver como vai ficando cada vez mais fácil. Alguém mais? Tem mais alguma questão? Bom, gente, então, mais uma vez, eu agradeço a vocês. A gente, lembrando que a gente vai estar sempre no suporte, e qualquer dúvida, como vocês têm feito, podem me procurar no WhatsApp, mandar mensagem, vou atender sempre o mais rápido possível, ok? Ou dentro da própria chamada. Lembrando aqueles que ainda não conseguiram concluir, que concluam as tarefas, é importante para que a gente tenha um feedback, uma noção mais clara de como vocês estão indo, apesar de ter a grande maioria ter realizado tudo, a gente quer que todos vocês tenham um bom proveito do que a gente está tentando oferecer para vocês, ok? Então, fico por aqui, um abraço a todos. Lembre que vai estar gravada essa vídeo, e assim que estiver renderizada, eu subo ela lá no grupo, no sala de aula, para vocês poderem assistir, ok? Um abraço, tchau, tchau, gente. Até a próxima.
Oi, Pedro. Quer entrar em outro link? Oi, só tem a gente? Só. Você quer entrar em outro link? Não, não precisa. Esse link aqui é... Ah, só preciso parar a gravação. Esqueci.